Aqui na bancada o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, para tratar de vários temas. Listei aí na abertura do programa: retomada do crescimento, estabilidade democrática, segurança jurídica, reformas importantes para o país que a gente precisa que sejam aprovadas ainda este ano. Não dá para esperar muito 2022, que a gente já falou sobre isso aqui no programa. É ano eleitoral e tudo fica mais lento, né? Todo mundo fica pensando muito em eleição e abandona o primordial mais urgente. O senhor foi indicado para o Conselho da República há poucos dias pelo presidente Bolsonaro, que é um conselho que se reúne eventualmente e depende dele muita discussão sobre estabilidade democrática. A gente vive um momento muito delicado quanto a isso, né? Como é que o senhor analisa esse momento delicado de perda de liberdade, liberdades individuais, liberdade de expressão? O que a gente precisa fazer para dar uma ajeitada em tudo isso, presidente? Bom, Lacombe, eu queria dizer que primeiro eu me senti bastante honrado pelo convite e participar do Conselho da República. O Conselho da República é um conselho que é composto pelo presidente da República, pelo vice-presidente, pelo ministro da Justiça, pelos presidentes do Senado e da Câmara, pelas lideranças do Senado e da Câmara e por 6 cidadãos brasileiros, maiores de 35 anos, 2 escolhidos pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara. E o general Heleno e eu fomos os 2 nomeados e escolhidos pelo presidente. Eu só tenho a agradecer você poder servir seu país num conselho de altíssimo nível como esse, é muito bom. Agora, o Conselho da República é para situações, como você falou, especiais. Em situação grave, de situação de crise grave, o presidente da República convoca o Conselho da República em casos de se discutir intervenção, estado de sítio, estado de emergência, enfim, por exemplo, na época do presidente Michel Temer, quando ele fez a intervenção no Rio de Janeiro pelas Forças Armadas, antes disso ele convocou o Conselho da República para a tomada dessa decisão. Então é um conselho assim para situações totalmente extraordinárias. Eu não vejo que o momento que nós estamos vivendo se enquadre nisso. O momento que nós estamos vivendo é um momento de uma pandemia misturada com uma revolução tecnológica chamada Quarta Revolução Industrial, que já vinha antes da pandemia, misturado com uma crise econômica causada pela pandemia e que nos dá uma certa intranquilidade, tanto em relação à saúde como em relação à economia. Mas esse cenário e essa situação são cenários e situações que se repetem em todos os países do mundo. Praticamente o mundo foi pego de surpresa no início do ano passado com essa situação atípica que havia acontecido há 100 anos atrás, ou seja, todos nós fomos pegos de surpresa num território desconhecido. Nós não sabíamos o que teria pela frente. Hoje, os meses passaram, pelo menos graças a Deus em relação à pandemia, nós temos aí dezenas de vacinas sendo produzidas e desenvolvidas no mundo. Temos campanhas de vacinação já em prática, as pessoas sendo vacinadas. E dentro de alguns meses, se Deus quiser, a gente vai estar virando essa página em relação à Covid para podermos nos concentrar 100% na retomada econômica, na reestruturação das coisas que são necessárias serem atualizadas. Nós estamos vivendo, como eu disse, todo mundo esqueceu, Lacombe, de falar da Quarta Revolução Industrial, porque a gente entrou no negócio da pandemia e ninguém mais falou nisso. Mas é uma baita transformação que o mundo está passando, que transforma, apesar de chamar Revolução Industrial, não é revolução na indústria, é uma revolução no comportamento das pessoas, nos costumes, no comércio, na indústria, nos serviços, na tecnologia, enfim. E a pandemia até acelerou algumas coisas do uso da tecnologia para, vamos dizer, a vida e o cotidiano das pessoas, né? Então, eu acho que nós temos grandes desafios pela frente, temos que nos livrar de uma vez dessa Covid para termos cabeça e a tranquilidade necessária para encararmos, vamos dizer, uma retomada consistente de crescimento, emprego, empreendedorismo, enfim, uma agenda positiva para o Brasil, que é o sonho de todos nós, né? Scaff, eu vou pegar o gancho no finalzinho dessa sua resposta, que é interessante, porque, como você disse, a vacina é o passaporte para a volta à normalidade, à retomada econômica. Hoje a gente viu que a Anvisa aprovou, concedeu o primeiro registro definitivo de uma vacina no Brasil, a Pfizer, só que, infelizmente,
O governo federal, há mais de 6 meses, tenta negociar a compra dessa vacina e não conseguiu. O senhor vê erros do governo federal na condução desse assunto da vacina? Porque a gente vê países com uma campanha de vacinação ampla, abrangente, num ritmo muito mais acelerado. Reino Unido, nosso vizinho Chile, Israel. Quer dizer, a gente tem o SUS, o maior sistema público de vacinação do mundo. Temos capacidade para aplicar 2 milhões de doses diárias de vacina, no entanto, não temos doses suficientes. Qual a responsabilidade do governo federal nessa lentidão de vacinação no Brasil? Você sabe que eu até discordo que haja uma lentidão. Eu quero lembrar que, salvo engano, em julho, agosto do ano passado, o governo brasileiro comprou 100 milhões de doses da AstraZeneca, que era uma vacina que estava na fase de aprovação. Aliás, os Estados Unidos, na mesma época, comprou também. Enfim, isso foi a única, né? Isso vai fazer, mas é o que tinha naquele momento de oferta concreta, porque outras vacinas estavam mais atrasadas, outras que estavam mais adiantadas não estavam sendo oferecidas, outras que estavam sendo oferecidas podiam ter outros tipos de dificuldade. Enfim, quando a gente não tem uma participação direta no dia a dia, a gente não sabe exatamente os detalhes de cada situação. Mas a realidade é que, como você falou, o Brasil tem vocação nisso. Nós temos produção de agulhas, produção de seringas, somos dos grandes produtores do mundo, temos experiência em campanhas de vacinação e temos 2 belos institutos, o Butantan e a Fiocruz, que podem produzir com capacidade forte as vacinas. O que falta hoje para o Brasil, que poderia estar mais acelerado, seria mais insumos para a produção de vacina ou mais vacinas. Falta ao Brasil isso, como falta a todos os países do mundo. Nenhum país do mundo, você pode ter alguma exceção, mas nenhum país do mundo hoje tem sobra de vacinas. Então, o que está nos faltando, falta para todo mundo. Mas o Brasil está, a campanha de vacinação está andando, eu creio que hoje nós devemos ter em torno de 40 milhões de doses. Os dados vão de 30 a 50, mas vamos pôr aí 40 milhões de doses entre vacinas prontas e em produção com matérias-primas já no Brasil, nos 2 institutos. E temos programado, pelos dados e pelas informações do governo, aliás, ainda essa semana chegaram mais 2 milhões de vacinas prontas da AstraZeneca da Índia, já tinham sido compradas 2 milhões, e temos programados receber ao longo desse semestre, nos próximos 3, 4 meses, a ideia é uma produção, pelo que eu tenho informações, de 25, 30 milhões de vacinas mensais, ou seja, em 4 meses, nós vamos pôr um número aí aproximado, quase 100 milhões de pessoas vacinadas até o mês de junho. Pensa bem, 90% das mortes são pessoas, ou quase 90%, são pessoas acima de 60 anos. Você tem 15% da população que são pessoas acima de 60 anos. 15% são 30 e poucos milhões de pessoas. No momento que você tiver vacinado 50, 60, 70 milhões de pessoas, isso significa que o problema vai estar bem sob controle já, sem considerar aqueles que já pegaram. Eu, por exemplo, peguei a Covid. Eu tenho imunidade. A imunidade de quem pegou é maior do que a imunidade que a vacina dá. Então, se você considerar tudo isso, eu creio que dentro de 2, 3 meses, nós vamos estar bem mais tranquilos. Quer dizer, nos próximos meses, em março, abril, maio, porque as coisas estão andando, as coisas estão funcionando. Não é verdadeiro a gente passar como se tivesse uma paralisação. Não, não está parado, não. Existe uma programação de milhões de vacinas em produção, campanhas. Nós temos 40 mil pontos de vacinação. Eu coordeno um grupo chamado Diálogo pelo Brasil, e esse grupo, ele agrega os 55 maiores grupos privados brasileiros. Todos se colocaram à disposição para ajudar. As farmácias, por exemplo, puseram 4.500 postos à disposição. Mas, na verdade, o governo brasileiro tem uma experiência nisso. Não falta recurso para comprar vacina, não falta instituto para produzir, tendo as matérias-primas e os insumos, não falta agulhas, não falta seringas e não falta nada para a coisa avançar. Nós nos colocamos à disposição para ajudar no que for necessário, mas, naturalmente, o que precisa agora é ter mais vacina. E isso o Brasil está precisando e o mundo inteiro está precisando. Mas eu diria que nós estamos no caminho. A única preocupação, Amanda, que eu tenho, a preocupação grande que eu tenho nesse assunto de vacina, eu não sou médico, não sou especialista, não sou um técnico,
seria haver uma mutação que não se confirmou até o momento, que pudesse fazer com que estas vacinas que estão aí no mercado perdessem a eficácia. Mas isso não é uma realidade. Todas as informações que eu tenho é que mesmo com mutações, a eficácia dessas vacinas e, naturalmente, a exemplo da gripe, vão se desenvolver variantes em torno dessas vacinas ao longo dos próximos meses e tal. Então, se Deus quiser, que não vamos esperar que a gente tenha um novo tsunami. Já temos que acabar de enfrentar esse que está aí desde o ano passado e, se Deus quiser, nos próximos meses, até o final desse semestre, eu creio que o cenário em relação à vacinação vai estar bem avançado e dando tranquilidade, porque no momento que você tem todos acima de 60 anos e todos os operadores da saúde vacinados, com imunidade, enfim, naturalmente você tem um alívio na rede hospitalar, você não tem mais perigo de estrangulamento, de superlotação, tranquiliza. Aí fica um outro cenário. E, se Deus quiser, nos meses seguintes, toda a população tem a oportunidade de ser vacinada e a gente poder estar virando a página e ter que ficar na história aí para a gente contar a história triste de ter passado na vida uma pandemia, né? Silvio, rapidamente, só para dar alguns números, já que a Amanda falou que o ritmo é lento. O Brasil hoje é o 7º país em números absolutos em vacinação e o 16º em proporcionalidade em relação à população. Então, não vejo esse ritmo lento. Só para lembrar que, bom, Paulo Scaff... em várias capitais, Rio de Janeiro, Salvador, sim, várias nós somos outras um país capitais continental enorme, né? Enorme, com 210 milhões de habitantes. Somos, de novo, temos o maior programa de contra vacinação fatos do e números mundo. não há argumentos. 7º em números absolutos, 16º. São 205 países no mundo. Então, é difícil você olhar esses números e dizer que a gente está num ritmo lento. Lá, como se você considerar a velocidade, se você visse há 15 dias qual era a nossa posição e o quanto que avançou, você pode projetar que dentro de 30 dias as nossas posições em relação aos países vão estar melhores ainda. Eu espero é o que eu falo, sim, eu enquanto, sinto a coisa andando. Sim. A gente tem menos de 3% da população que tomou a primeira dose e menos de 1% da população que tomou a segunda dose. De qualquer forma, são números pequenos, números baixos, se considerada a nossa capilaridade assim, de vacinação. Mundial. Podíamos então, estar não é um muito problema exclusivo do Brasil, não é culpa só do governo federal. A gente só tem duas vacinas. E uma aprovada hoje, uma por responsabilidade, que a gente não tem. E aí, rapidamente, uma questão... Amanda, a AstraZeneca de Oxford, é das melhores vacinas que tem no mercado. E nós temos 100 milhões de doses compradas e aquele consórcio será a AstraZeneca mais 45 milhões. Se nós tivéssemos uma única vacina e tivéssemos 400 milhões de doses, não precisaríamos mais nada. Sim, então, não é o problema de ter duas vacinas. O problema é do volume de vacinas. O senhor é representante da indústria. Eu me pergunto, como é que a gente faz para comprar um produto que ainda não existe? Como é que se compram vacinas que ainda estão ali em fase de estudos? Como outros 69 países compraram a da Pfizer, com aquele adendo, assim, não nos responsabilizamos por quaisquer efeitos adversos. É preciso ter calma. O caso da Pfizer, não tem dúvida que é uma negociação do governo federal, não tem nenhuma procuração para isso, mas até onde eu tenho informação, a Pfizer, ela impõe uma isenção total de responsabilidade e exige tribunais americanos e não usar os tribunais brasileiros. Mas todos os países assinaram um contrato desse todos jeito, não. né? Um grande número de países, mas é tal história. Pfizer. Nós temos uma programação no Brasil de mais que 200 milhões, nós fizemos uma conta aí, 25, 30 milhões, março, abril, maio, junho, até o final do semestre, vai dar mais que 100 milhões, 120 milhões de doses e continuando no ritmo, fora eventuais outras compras. Tem aí uma Sputnik vindo e outras mais, e a própria Pfizer, que talvez tenha um acordo. A oferta da Pfizer, pelo que eu conheço pela imprensa, tudo, parece que são 10 milhões de doses durante o semestre e tal. Também não é o que resolveria o problema. Ajudaria, mais 10 milhões de doses. Ter sido 70 milhões ano passado. Mas tudo bem, gente. Há uma outra discordância, não sei se você pode puxar por aí. Vacina é o tema amanhã, gente. Não, mas é porque eu acho, sinceramente, que para voltar à normalidade, a vacina não é, assim, o único caminho. Mas aí é uma questão para amanhã. Gente, mas qual é? Não é o único, não. Mas é uma prioridade, vamos dizer assim. Eu acho que é o principal, né? Acho que vacina não encerra definitivamente pandemias. E sim a imunidade de rebanho, mas enfim, como foi dito aqui, vacina é tema para o programa de amanhã, a gente já falou bastante, Scaff. Eu acho que tem um outro assunto que também domina o noticiário. Só uma pergunta, quantas pessoas você acha que já se contaminaram no Brasil?
De Covid? Que a gente tem confirmados não está em torno de 10 milhões. 10 milhões são dados oficiais. Mas na realidade... Contaminados, não mortos, né? Porque mortos tem aquela questão se é de Covid ou com Covid. Agora, esses 10 milhões são aqueles que foram cadastrados, hospitalizados, registrados e tal. Há estimativas que esse número hoje é 40, 50 milhões de pessoas. Quer dizer, sem dúvida, a imunidade de rebanho é um outro ponto muito importante. Claro. Quer dizer, até o final do semestre, talvez você tenha 70, 80, 90 milhões de pessoas já independente da vacina. Sim. Então, eu creio que é só ter um pouquinho mais de paciência nos próximos 2, 3 meses, vai mudar muita coisa. Nós vamos ter que tomar todo ano, ela vai ter que ser renovada, reaplicada. É como uma gripe, né? É uma gripe, exatamente. Como uma gripe, né? Claro, e grave, não estou aqui diminuindo a gravidade, eu digo, como mas a gente sim, trata ela a gripe, uma gripe, uma SARS, né? Mas, Scaff, tem um outro assunto que domina o noticiário nessa semana. A gente começou a semana com o mercado absolutamente em turbulência por conta de uma decisão do presidente Jair Bolsonaro em trocar a direção da Petrobras, sobretudo o presidente da Petrobras. Já temos um novo nome lá, a Bolsa despencou, muita gente perdeu dinheiro com tudo isso e... essa discussão passa por essa discussão, tudo a questão do preço dos combustíveis e da intervenção do presidente na política de preços da Petrobras, bastante criticável. Aliás, eu mesmo sou crítico da decisão do presidente e da forma como ele agiu. Hoje, agora há pouco, a gente viu a reportagem aqui no começo do programa, mostrando que os postos vão ter que mostrar quantos por cento se paga de imposto e tal. Queria a sua avaliação sobre a decisão do presidente e também aproveito para fazer uma pergunta que não quer calar, que é qual é a sua avaliação sobre privatizar a Petrobras. Na minha opinião, já passou da hora. Eu sou defensor de privatizar tudo, mas acho que no caso da Petrobras já passou da hora. Bom, primeiro, quanto à questão dos postos, que agora mesmo apareceu no noticiário, que a ideia de dar transparência ao cálculo a apresentação do preço. X custa a gasolina, quanto é imposto estadual, quanto é imposto federal, quanto é o preço do conteúdo do produto e tal. Eu acho ótimo. Eu acho que a população é muito bom estar esclarecida por que custa tanto o litro da gasolina, o do etanol, o que pesa para compor esse custo e, sem dúvida, o que vai pesar são impostos estaduais, principalmente. Então, isso é muito bom. Quanto à questão da intervenção, eu não vi intervenção nenhuma do presidente Bolsonaro na Petrobras. Na minha opinião, o que houve, simplesmente, o presidente da Petrobras tinha um contrato que venceria no dia 20 de março. E ele disse que não renovaria o contrato do atual presidente da Petrobras. E com todo o respeito ao presidente da Petrobras, eu tenho informações que esse período que ele esteve na presidência, fez um trabalho bom na Petrobras, mas, na realidade, é um direito do presidente substituir o presidente da Petrobras. Terminou o período de mandato dele, não houve nada de uma forma agressiva, interrompendo nada no meio do caminho. Vai terminar e não haverá uma renovação. Talvez o presidente da Petrobras tenha dado motivos, porque um presidente da República, ele tem que ter uma visão da floresta, não da árvore. Ele não pode olhar uma árvore, ele tem que olhar uma floresta, ele tem que olhar a questão da Petrobras e da independência, que ele respeitou, tanto é que não houve intervenção no preço, que houve um aumento. Ele não proibiu o aumento, diferente de presidentes em outras épocas, que interferiram e mandaram recuar o aumento da Petrobras ou interferiram engessando o preço da Petrobras. Não é isso. O presidente Bolsonaro não teve intervenção no preço nenhuma. Agora, é um direito do presidente entender que aumentar 30% no diesel num período ainda de pandemia é uma coisa meio absurda. É um direito dele, eu não conversei pessoalmente com ele, se ele entendeu que não foi devidamente comunicado ou se faltou, vamos dizer, uma visão, um pouco mais de sensibilidade e tal, com a responsabilidade que ele tem do país para evitar, vamos dizer, problemas nas estradas, com custo, com desemprego, com caminhoneiros, enfim, ele tem entendido que faltou alguma sensibilidade ao presidente da Petrobras. Simplesmente o que ele fez? Não vai renovar o contrato. Quanto ao mercado, hoje a Petrobras, a Bolsa abriu já em alta, a ação da Petrobras. Então isso é uma coisa que vai e volta. Quer dizer, se a ação da Petrobras estava num patamar de 29, é questão dos dias. O mercado é assim, qualquer coisa... Assim como uma notícia, qualquer coisa pode fazer de uma forma até artificial subir, também faz descer, mas depois ele regula.
Eu ontem estava falando sobre isso, hoje já abriu em alta ação da Petrobras. Então, eu diria assim, não dá. E também falar que tem um prejuízo de tantos bilhões não é verdadeiro. Isso é uma oscilação de mercado. Você não tem um prejuízo registrado. Quer dizer, houve o que o presidente fez, se ele não tiver direito a fazer, fica difícil uma democracia. Pela Constituição Federal, no seu artigo 1º, o poder emana do povo e deve ser exercido em nome dele. Isso significa que o poder está no voto. O presidente é eleito, presidente da República pelo povo brasileiro, que é dado vamos dizer, uma carta, um direito, uma procuração a ele. Se ele não puder substituir um presidente de uma estatal, se ele não puder, vamos dizer, ter liberdade de tratar com seus ministros, ele nomeia, ele pode desnomear, ele pode demitir, ele pode... Isso tudo. Olha, eu vejo com muita naturalidade o que aconteceu essa semana, tanto é que eu penso que o mercado vai se normalizar rapidamente. Não vai levar muito tempo. Por quê? Porque não houve um motivo mais grave para haver toda essa parafernália que foi falada aí de intervenção, porque não houve intervenção nenhuma. E a privatização? Hein? E a privatização? Privatização, eu a princípio, como princípio meu, eu sou a favor da privatização. Eu acredito na iniciativa privada, eu acredito, vamos dizer, na concorrência. Então, como princípio, qualquer privatização, a princípio, para mim, é sempre positiva para buscar eficiência, livre concorrência e tal. Agora, naturalmente, pensar que neste governo, vamos ser realistas, né? Pensar que nesse governo, nesses próximos, tem 2 anos de mandato, como lembrou o Lacombe, o ano de 2022, eleições, já prejudicam reformas, prejudicam uma porção de coisas, e privatizações também. Nós teremos esse ano